Pois bem, irmãos, nós vamos nessa noite conversar a respeito de dois temas que fala sobre oração e fala sobre jejum, né? A gente está vindo sobre uma série, né, de disciplinas espirituais. Pastor Samuel, então, domingo passado, pregou sobre a meditação e o estudo da palavra. Então, a gente dividiu entre os pastores, né, para que a gente possa estar compartilhando com a igreja. E o que me coube é falar sobre oração e sobre jejum. Então, nessa noite, dentro do tempo que nos é proposto, a gente quer conversar um pouco com a igreja a respeito de oração e a respeito de jejum. Que são práticas, né, irmãos, cotidianas, práticas diárias da vida daquele que um dia teve um encontro pessoal com o Senhor. Sabe? Tudo pode passar, tudo pode mudar, uma geração vai, outra geração vem, mas a palavra do Senhor, o estudo da palavra, a oração, o tempo com o Senhor, sabe? O jejum, aquele tempo que você tira para se abster de alguma coisa, para se aproximar com o Senhor, isso não muda, amém, irmãos? E quando nós ignoramos essas práticas cristãs, quando nós deixamos de atentar para elas, a gente percebe que a gente vai enfraquecendo e vivendo um cristianismo muito superficial. Um cristianismo, às vezes, apenas só da letra, do entendimento, do intelecto, porque a oração, né, ela nos aproxima do Senhor e nos traz humildade. A oração nos capacita a servir ao Senhor. A oração nos capacita a vencermos os intempéries dessa vida. Então, um cristão que não ora, irmãos, dificilmente ficará de pé diante das tempestades que surgem sobre a sua vida. Um cristão que não ora, que não lê a palavra, que não jejua, dificilmente, irmãos, vai resistir diante da tentação, sabe, diante dos embates da vida, diante dos infortúnios, diante de perdas inesperadas que a gente tem. Porque a oração, irmãos, é aquele momento onde está você e Deus, amém? Nós temos a oração no coletivo, nós temos a oração na igreja, mas aquela oração no teu quarto, aquela oração num lugar onde você está sós com Ele, entende? Porque se a gente verbaliza e fala constantemente que a gente ama o Senhor Jesus, que Ele é tudo para mim, sabe? Que sem o Senhor eu não posso viver. Irmãos, como é que a gente diz que ama uma pessoa tanto, mas a gente não tem prazer de estar com essa pessoa? A gente não tem prazer de estar a sós com essa pessoa. Então, a oração, ela sempre foi uma prática da igreja, né? O jejum também é uma prática constante da igreja. Então, nessa noite, eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, e vamos ler o verso 5 ao 8. Abra a sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 6, do 5 ao 8. Glória a Deus. Jesus vai falar sobre a prática da oração. Então vamos olhar para as Escrituras, irmãos, e ver o que as Escrituras nos ensinam a respeito de oração. Amém, irmãos? Acharam? Diz assim o texto: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que o vê o que está oculto. E ele vai te recompensar. E orando, não usei de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo de vocês pedirem. Então, irmãos, olhando para esse texto, e pegando esse texto como um texto base, né, para a nossa mensagem nessa noite, nós vamos perceber, irmãos, que Jesus aqui ele está numa maratona que começou no capítulo 5 sobre o Sermão da Montanha. Então Jesus, ele é muito prático, muito didático no seu ensino, né, com os discípulos e com aqueles que o ouvem. Mas a palavra do Senhor é sempre direcionada ao coração do homem. Sempre mostrando a condição do homem que vive e a proposta que ele tem para esse novo homem.
Então, o Senhor, desde o Sermão da Montanha, Ele vem dando princípios práticos de um viver cristão diário. Irmão, se nós pudéssemos viver na íntegra, o Sermão da Montanha, você percebe que o capítulo 6, ele vai dando uma sequência daquilo que o Senhor está trabalhando. E nesse capítulo 6, ele vai falar também sobre a esmola, ele vai falar sobre a oferta, sobre o ajudar, ele vai falar, olha, o que a tua mão esquerda faz, a direita não precisa saber, enfim. Mas nós vamos trabalhar nessa noite essa parte sobre oração. O que o Senhor quer que nós aprendamos sobre oração? Você percebe que o texto ele vai dizer sobre duas classes de pessoas. Então o Senhor mostra a parte positiva e a parte negativa, Então no verso 5 ele começa a parte negativa. E vocês quando orarem, não seja como os hipócritas, pois se comprazem de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade já receberam o seu galardão. Então ele vai usar aqui essa classe de hipócritas, de fariseus, dos escribas. Ou seja, irmãos, o que é um hipócrita, irmãos? Ele quer viver aquilo que ele não é. E dentro da religiosidade se destaca muitas pessoas que têm essa necessidade de espiritualizar as coisas. Você já não ouviu, às vezes, um conselho, alguém dizer assim, olha, vai lá na irmã de tal, porque ela vai orar sobre você. Já ouviram isso, irmãos? Vai lá no irmão de tal, que ele vai orar sobre você. Se aquela irmã de tal e aquele irmão de tal, irmãos, forem pessoas de oração e pessoas íntimas com o Senhor, eles vão atribuir a honra e a glória toda ao Senhor. Mas se não forem e não tiverem um entendimento bíblico, como nós estamos tendo nessa noite, vão tomar a glória para si. E aí a gente gosta de endeusar as pessoas, não é verdade? Porque não existe alguém, irmãos, que tenha uma oração forte ou uma oração tal, Se nós vamos orar no nome de Jesus e Jesus curou, irmãos, a glória é de Jesus, amém? Se você vai orar por alguém, a febre baixou, glória a Deus, nós somos apenas só um instrumento na mão do Senhor, e nada mais do que isso. Quando eu e você entender isso e perceber isso, fica mais fácil servir ao Senhor. Você não precisa se cobrar de nada. Você vai orar porque as Escrituras nos ensinam que a gente deve orar. Mas pastor, Deus já sabe de todas as coisas, é verdade, Ele é soberano, Ele é Senhor, o que você quiser falar a respeito de Deus, Ele é. Mas as Escrituras estão dizendo que eu e você precisamos orar, precisamos buscá-lo, precisamos descer lá na casa do oleiro, irmãos, porque quando a gente desce, no nosso tempo com Deus, o Senhor vai moldando o nosso coração. O Senhor vai nos deixando mais sensível, irmãos. E as coisas desse mundo já não são tão atraentes para alguém que ora. Então, queridos, o Senhor não nos chama para viver algo que nós não somos. O conselho que Ele estava dando para os seus discípulos, Ele disse, olha, não seja como estes, fariseus, escribas, eu não estou te cobrando nada, você não precisa mostrar nada. Você apenas precisa viver a proposta que eu tenho do Evangelho para a sua vida. O Senhor não está aqui, irmãos, dizendo que a gente não pode orar no público. O Senhor não está dizendo aqui no texto que a gente não pode orar numa praça. O que Ele está dizendo aqui é que a motivação, ela tem que ser correta. Por que eu estou orando na praça? Por que eu estou levantando a minha voz? Por que eu paro em frente o São José aqui, o meu carro, andando a pé, e eu estendo as minhas mãos para aquele hospital e eu começo a orar? E alguém vai dizer, rapaz, olha que louco, está causando escândalo, isso aí é um fariseu. Não, irmão, se eu tiver com a motivação certa de estar orando, porque eu creio que há poder no nome de Jesus, irmãos, eu creio que há poder no nome de Jesus, eu começo a orar, você começa a orar, a igreja começa a orar, irmãos, os céus se movem. Não porque você está orando, mas porque é um princípio bíblico que devemos orar ao Senhor. Agora, a parte de Deus é com Deus, a minha parte é orar, amém, irmãos? A minha parte é acreditar, é confiar. Que nessa noite, como a igreja do Senhor, irmãos, que a gente possa nos despertar com esse entendimento, que a oração, ela precisa fazer parte diária da nossa vida. Porque os dias são maus, e como nós suportaremos? Com a palavra, sim, com a oração e com o jejum. Então, queridos, é porque a gente ora.
Porque aqui Jesus está repreendendo eles no verso 5, porque eles estavam nas esquinas e nas praças para serem vistos por quem? Pelos homens. E aí Jesus fala o que? Olha, eles já tiveram a sua recompensa. Então, irmãos, o que importa para o Senhor não é o quanto eu faço, o quanto eu dou, mas qual é a motivação que eu estou fazendo isso. É para a glória de Deus ou é para a minha glória? É para chamar a atenção dos homens ou é para chamar a atenção do Senhor? Então o Senhor não está repreendendo você de orar numa praça pública, de você orar no público. Agora, o que Ele está nos ensinando é, a motivação tem que estar correta, a motivação tem que ser o Senhor. Por isso que Ele disse, olha, eles já receberam a recompensa deles. E qual que foi a recompensa deles? O aplauso, o reconhecimento, o tapinha nas costas. Porque é isso que a religião gosta, irmãos, desse reconhecimento, desse afago, sabe, irmãos? De trazer para perto. Mas quando nós compreendemos o Evangelho, irmãos, que toda a honra e toda a glória pertence àquele que um dia morreu e ressuscitou e um dia voltará para nos levar para todo sempre. O peso é menor sobre as suas costas, irmão. Então você pratica a oração como um estilo de vida. Amém? Você pratica a oração como um estilo de vida. E nada mais do que isso. Alguém já disse que a oração é para a alma, o que a respiração é para o corpo. Ou seja, irmãos, sem oração não tem vida com Deus. Assim como a respiração ela é importante, vital para a nossa vida, a oração, querido, é a mesma coisa. E ninguém nasce já orando, né? Mas a gente se converte, aceita Jesus, né? Cada um de nós aqui tem uma história na caminhada com o Senhor. Sabe, você vai aprendendo a orar. Eu lembro da minha conversão de um irmão que caminhou comigo por muitos anos. E eu lembro que naquela época, às vezes os irmãos iam viajar, né, e deixavam a chave com ele, assim, nós éramos jovens, né? E aí ficávamos lá, na igreja, a gente fazia vigília e tal. E aí chegava de manhã para a gente tomar o café da manhã. E eu já olhudinho para comer, né, irmãos, com muita fome. E daí ele dizia assim, não, irmão Rubinho, vamos orar. Eu disse, orar? Para que orar? Vamos comer, né? Não, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Engraçado, né, irmãos? Quando a gente se converte, a gente não entende nada, né, disso daqui que nós estamos conversando, né? Não, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Então tá bom, então tu ora, eu não sei orar, né? A gente ia almoçar, irmão, quando eu ia no garfo, ele dizia assim, não, irmão Rubinho, vamos agradecer ao Senhor pelo alimento. Então, sabe, querido, a oração não pode ser um fardo para mim e para você, mas a oração deve ser um privilégio que o Senhor nos concede a nós, de poder falar com Ele, né? A oração é essa conexão que nos liga aos céus, irmãos. Sabe, é por meio da oração, irmãos, que a gente pode falar com esse que morreu e ressuscitou na cruz. Garanto para você, que o tempo que você passar na oração não vai te fazer mal nenhum, pelo contrário, você vai sair dali bem melhor. Mas a oração ela deve ser praticada, ela deve ser vivida, é algo diário. Não é todo dia que você vai acordar e vai querer orar. Não é, você vai acordar, hoje eu vou orar. Tem dia que você pode acordar e você quer orar. Quantos de nós já não tiveram alguma experiência dentro do carro dirigindo? Às vezes ali conversando com o Senhor e de repente o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar. E a lágrima vem, e você sabe que é algo dos céus, é o Senhor que está ministrando no teu coração, e você às vezes é obrigado a parar o carro, porque o Senhor está ali, o Senhor fala conosco, o Senhor nos responde. Não é todo dia que você quer acordar para ir trabalhar, não é verdade? Amanhã é segunda-feira, nem todos estão com uma disposição de acordar de manhã cedo, e que eu vou trabalhar, meu Deus, não vejo a hora de chegar lá para trabalhar. É ruim, né, irmãos? Ainda mais com esse frio, né? Pensa eu pegar naquela chave, naquele martelo, se erra, né, irmão? Pega no dedo. Mas tem que trabalhar. O dever me manda trabalhar. Eu acordo e vou trabalhar. Gostando ou não, eu preciso trabalhar. Mas você pode perceber que durante o trabalho, as horas vão passando, o tempo vai passando. Opa, parece que você acorda e você se anima. E você trabalha, e quando você vê, já foi o dia, e diz, Senhor, obrigado pelo trabalho. Assim é com a oração.
Sabe, eu estou tentando passar de uma forma muito prática, muito simples, mas que na verdade ela é prática, é simples, mas ela é desafiadora. Porque a gente faz parte de uma geração, irmãos, que sabe tudo sobre oração. Parece que é chover no molhado ensinar sobre oração, né? Quanto ensino sobre oração você já ouviu? Quanta pregação sobre oração você já ouviu? Quantas coisas na Bíblia sobre oração você já ouviu? Nós sabemos tudo, mas tem uma coisa, nós só não oramos. Entendeu, irmãos? Nós sabemos tudo, nós fazemos parte de uma geração que temos tanta informação, mas não tem transformação. Porque a transformação é o Espírito Santo de Deus que produz na vida daquele que com humildade desce na presença do Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. E a oração produz essa sensibilidade na vida do cristão para ser sensível à voz do Espírito Santo. Porque pregar um sermão, irmão, você entra numa escola teológica, você aprende, você faz o começo, o meio, termina com uma conclusão, mas não é isso, não é pregar um sermão. Não é comer a Bíblia. Nós estamos falando de uma ação do céu que passa pela sua vida, uma ação transformadora. Sabe, é uma ação do Espírito Santo de Deus que muda o nosso coração, muda o nosso pensar, muda o nosso agir, irmãos. Mas é através da oração. É através desse tempo onde eu e o Senhor e eu, e mais ninguém. Porque, irmãos, nós temos tempo para tantas coisas, mas quando chega no tempo da oração, nós não temos. Às vezes não oramos em casa, chegamos às vezes no culto, na maioria das vezes atrasado, também não oramos no culto. E como é que fica a nossa vida com Deus, irmãos? A nossa vida de intimidade com o Senhor? A oração produz intimidade, irmãos. A oração não produz informação. A oração produz intimidade com o Senhor. Sabe, irmãos, no púlpito, na plataforma, irmãos, eu posso ser o que eu quiser ser. Mas é lá no meu quarto, é lá reservado, irmãos, que de verdade eu sou o que eu sou. Porque lá no quarto, irmãos, não tem estrelismo. Lá no quarto de oração, irmãos, não tem aplauso. Lá no quarto da oração, irmãos, eu estou escancarado diante daquele que tudo vê e tudo sabe. Então a oração, irmãos, ela produz a eternidade dentro do salvo. Sabe, seja pequeno, seja criança, seja adolescente, seja jovem. Desde pequeno ensinar os nossos filhos a orar, a falar com o Papai do céu. De uma forma muito simples, muito prática. Porque a oração é isso, a oração é um diálogo, amém? Você fala e você ouve. A outra parte ela responde, irmãos. Agora, na maioria das vezes, a gente aprendeu que oração é só falar, é só pedir, né? Rasga o céu, abra o céu, aquelas oração, sabe, irmãos? E a gente esquece que a gente está diante daquele que tudo sabe, tudo vê, tudo conhece, até aquilo que a gente vai pedir, ele já conhece antes que saia uma palavra da minha boca. Mas o Senhor quer nos ensinar a trilhar esse caminho da oração, da submissão, da humildade, da obediência. Então, irmãos, orar também é o ouvir. Amém? Aprenda isso. Na oração você não precisa só falar e pedir ou se desesperar. Você lembra de Ana? Só com os lábios. Mas ela estava ali aos pés do Senhor. Ela sabia o propósito que ela tinha definido. Até o sacerdote, irmãos, não compreendeu isso. Porque já estava bem longe, irmãos. Só tinha o título de sacerdote, irmãos, mas já não tinha mais vida com o Senhor. Já não tinha mais vida com Deus, irmãos. E quando você não tem mais vida com Deus, você vai morrendo aos poucos. Para a religião você pode ser celebrado, mas diante do Senhor nós somos reprovados. Então a oração, irmãos, fala da nossa sinceridade da alma e do espírito diante do Senhor. E o que é mais lindo nisso tudo, irmãos, é que aonde você estiver, sabe, você pode orar ao Senhor. Por isso que ela é uma disciplina, irmãos, como tantas outras coisas, porque ela precisa ser exercitada. Ela precisa fazer parte do nosso viver.
E a gente não pode esmorecer na fé, mas nós precisamos, irmãos, trabalhar a oração na nossa vida. A pergunta é que eu faço para nós que somos casados e temos filhos: os nossos filhos têm visto nós orar? Os nossos filhos têm visto nós orar, irmãos? Será que os nossos filhos já viram nós chorar num tempo de oração? Porque a nossa primeira congregação, irmãos, é a nossa casa. Então, queridos, perceba que é muito fácil a gente entrar num automático e ser cristão, ser crente, vir à igreja, voltar, e a gente esquece, irmãos, de praticar no nosso devocional diário com o Senhor. Sabe, aquele que nos ama, aquele que tudo vê. Então, nós não queremos aplausos, nós não queremos o reconhecimento, irmãos. E no verso 6, o Senhor Jesus diz assim, ó, mas tu, né? Primeiro ele citou ali os hipócritas. Agora ele se refere aos discípulos, assim, ó, mas tu, vocês, quando vocês orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê, ele te recompensará. Irmãos, quando você orar, seja caminhando, seja andando, seja no teu quarto, tenha a certeza que você está orando ao teu Pai. Você está orando ao Pai dos céus, ao Criador, ao Senhor, e Ele nos recompensará, ou seja, Ele nos ouvirá. Pastor, mas Ele me atenderá? Aí, irmãos, eu não posso te responder, mas eu posso te responder é que Ele te ouvirá. Ah, irmãos, quando você está nessa dimensão, que você está vivendo um momento de aflição, de dificuldade, às vezes é com os filhos, às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema num casamento, e você deixa o seu orgulho de lado, você deixa a sua vaidade de lado, e você começa a praticar um princípio bíblico. Pastor, mas eu não sinto vontade de orar. Pastor, eu não sei como orar. Ninguém me convidou para orar, irmão. Aquilo que já está estabelecido na palavra do Senhor como um princípio, você não precisa sentir, você só precisa fazer. As irmãs que aqui estão, que são casadas, todo dia tem vontade de limpar a casa. Hoje eu vou limpar a casa. Meu Deus, hoje eu vou limpar os banheiros, né? Hoje eu vou, né? Acho que é o trabalho mais ingrato, né, irmão? Porque limpa, logo o cara já chega com o sapato, os filhos já leva tudo e volta tudo a estaca zero de novo. Né? Lá na empresa da gente, a gente deixa tudo organizadinho, entendeu? E dificilmente alguém vai bagunçar. E a casa não dá, né, irmão? Porque daí vai dar muito tiliquete o dia todo, daí chega uma hora, larga a mão também, e deixa assim. Mas você sabe que você precisa fazer, então você faz. Que o Espírito Santo de Deus possa produzir em nós nessa noite, irmãos, na simplicidade da ministração do Evangelho, sabe, essa necessidade desse princípio bíblico estabelecido. E é você que vai estabelecer entre você e Deus a hora que você vai orar, como você vai orar. Mas, por favor, ore. Sabe, por favor, entenda isso vai renovar a tua mente. Às vezes a gente perde tanto tempo, irmãos, nisso daqui, irmãos, e a gente vai longe, vai ou não vai? Claro que vai. Mas a gente precisa controlar, irmãos, isso daqui ou qualquer outra coisa que seja prazerosa, e dizer, Senhor, eu preciso me policiar, eu preciso orar. Porque na oração, irmãos, não tem o sabidão, na oração não tem o bonzão, né? Na oração não tem o pastorzão, na oração, irmãos, tem aqueles que se humilham diante do Senhor, mas vão com a certeza de que serão ouvidos pelo Senhor. E o Senhor continua dizendo, irmãos, e orando não usei de vãs repetições como os gentios, que eles pensam que por muito falarem, eles serão ouvidos. Jesus cita uma outra classe de gente aqui, os gentios. Ou seja, irmãos, aqueles que não faziam parte, sabe, dos israelitas, do povo separado.
Eles não faziam parte, irmãos, dos judeus, então eles eram gentios. Eles não eram muito bem vistos, não. Mas Jesus está dizendo assim, olha, quando você orar, não precisa ficar repetindo muita coisa, não. O que o Senhor está dizendo é, se tu quiser gritar na tua oração, grita. Se tu quiser berrar, berre, mas que seja algo do coração, da alma. Ana não conseguia berrar, porque devido à sua situação, ela apenas mexia os seus lábios. Mas ela estava ali com um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor. Ainda que o sacerdote estava já corrompido e sem a visão espiritual, Ana estava diante daquele que tudo pode e que tudo vê. E ela tinha uma convicção e uma certeza no seu coração que ela seria ouvida pelo Senhor. Ah, irmãos, se todos os nossos problemas que nos tiram o sono, que nos incomodam, se nós colocássemos isso diariamente em oração, se nós fizéssemos propósito com o Senhor de colocar todos os nossos problemas e as nossas dificuldades diante do Senhor, porque Ele é poderoso para resolver todas as situações. Se nós abríssemos um espaço aqui, quantos testemunhos nós temos aqui, irmãos, de momentos de dificuldade, de choro e de dor, e que você chegou diante do Senhor, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, me socorre, Pai, as minhas forças estão acabando. Se não for o Senhor agir, se não for um milagre, se não for uma palavra do céu, e quando você acorda pela manhã, você vê o milagre, você vê a melhora, você vê a transformação, você vê o Senhor salvando, você vê o Senhor transformando, irmão, porque há poder no nome de Jesus. E a igreja tem essa arma poderosa que se chama a oração, irmão. Mas nós não podemos ter pressa do resultado. O que nós precisamos é praticá-la. E atravessar o que precisar atravessar, irmãos. Orando, lendo a palavra, jejuando e crendo, irmãos, que o Senhor estará agindo em nossas vidas. E no verso 8, ele vai dizer assim, né? E não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário para dar. Então, querido, você que está orando por uma causa, você que está orando por um familiar, você que está orando pelo seu casamento, você que está orando para que o Senhor transforme, né? Esse cabeção, que devia ser o cabeça, deveria ser o sacerdote, mas às vezes é o cabeção, e ele não entendeu ainda o propósito dele. Continue orando, continue crendo que o Senhor irá trabalhar na vida desse homem. O Senhor irá trabalhar na vida dessa mulher, o Senhor alcançará os filhos. Porque, irmãos, na oração nós vamos nos desenvolvendo com o Senhor. Agora, querido, se nós não orarmos, nós ficamos insensíveis à voz de Deus. A gente ignora os sinais do Senhor, porque a carne, ela não quer orar. O diabo não quer que você ore. O mundo não quer que você ore, porque na oração, irmãos, nós somos revestidos de autoridade. Na oração, irmãos, nós somos revestidos da graça do Senhor, irmãos. Agora, se a gente não ora, o contrário também é verdadeiro. Ficamos vulneráveis. Sabe, aquilo que é pecado, a gente já não olha mais como pecado. Sabe, aquilo que Deus disse não faça, a gente acha que não tem problema nenhum. Por quê? Porque aí o evangelho vira uma coisa, sabe, legal, uma coisa... Não, irmãos, o evangelho não é legal. O evangelho é renúncia. Por isso que a oração nos ajuda, irmãos, a vencer, a trilhar esse caminho até a eternidade. Pratique a oração, desenvolva a oração. Paulo falando a 1 Tessalonicenses 5,17, ele vai falar assim: orai sem cessar. Então, irmãos, são conselhos tirados da palavra do Senhor e aplicado para a igreja do Senhor nessa noite. Está aqui, irmão. Orai sem cessar. É ter o coração sempre voltado para Deus e para as coisas de Deus. Como é que está o teu coração? Você jovem, adolescente, irmão, amigo que me ouve nessa noite, o teu coração é voltado para as coisas de Deus? Mas pastor, o que é ter o coração voltado para as coisas de Deus? É ter temor de Deus, não é ter medo,
mas é amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina, compreende isso? Então como é que está o nosso coração? Porque orar cria intimidade e nos aproxima de Deus, e nos ajuda a atravessar as situações mais difíceis da vida, irmão. A oração cria intimidade com Deus, nos aproxima do Senhor, e ajuda nós a atravessarmos as circunstâncias da vida. Nós temos um recurso, irmãos, que se chama a oração. É um recurso poderoso, irmãos, que está à disposição da noiva do Cordeiro. E esta oração é dirigida ao Pai, esta oração é no nome de Jesus. E quando você começa a experimentar, irmãos, esse tempo de oração, ele vai aumentando, e as horas você já não liga mais, porque o que importa para você é estar diante dele. E um miserável pecador, irmãos, perdido, condenado, agora justificado, regenerado, ele nos dá a oportunidade, irmãos, de em qualquer tempo, de em qualquer lugar, levantar as nossas mãos, dobrar nosso joelho, deitado, correndo, poder adorar ele através da oração. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais, irmãos, um recurso poderoso de poder falar com o Criador dos céus e da terra, bendizer o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. E aí você começa a perceber que espiritualmente você começa a ficar mais forte. O pecado, a carnalidade, o mundo, irmãos, os desejos pecaminosos, eles vão perdendo a intensidade sobre a vida do salvo, porque agora você descobriu um caminho mais excelente, mais lindo e mais belo, que é falar com o Senhor. E isso para mim, irmãos, é lindo demais, porque nós não tínhamos acesso, mas a Bíblia diz que o véu se rasgou, amém? E hoje todos nós, irmãos, todos nós, temos livre entrada, temos acesso às eternidades e a mansões celestiais. Então, irmão, nós só precisamos orar, nós só precisamos praticar, irmãos, esse tempo de oração, esse tempo de estarmos com o Senhor. Vamos ver o tempo mais um pouquinho e vamos para o jejum, irmãos. Olha o que diz Lucas 11:1, para a gente falar mais um pouquinho aqui e entrarmos no jejum para finalizarmos. O doutor Lucas, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 11, verso 1. Diz assim: E aconteceu que, estando ele, Jesus, a orar, num certo lugar, quando ele acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha que lindo, irmãos, o texto. Observe que Jesus era um homem de oração. O Senhor Jesus, 100% Deus e 100% homem, irmãos, enquanto esteve aqui, ele foi um exemplo de um homem que orava, que tinha tempo com o Senhor. O texto está dizendo, irmãos, que ele estava num certo lugar. Ou seja, ele tinha ali um lugar reservado, não sei se é por onde ele passava, mas ele saía a sós e ele orava. E perceba, irmãos, que o texto diz que eles esperaram Jesus parar de orar, respeitaram aquele tempo que o Senhor estava orando, e quando Jesus se levanta do seu momento de oração, eles falam para o Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Agora, irmãos, a pergunta nessa noite para nós pensarmos, não é para você responder. Temos tido esse lugar de oração? Você tem esse lugar de oração? Você tem esse lugar onde é você e o Senhor, e aquele tempo você tira para buscar ao Senhor? Não precisa ser um quarto, irmãos,
Mas qualquer outro lugar onde você diz, poxa, eu vou naquele lugar porque é um tempo que eu vou falar com o Senhor. Pode ser num lugar ao ar livre, mas é um lugar onde você se conecta com o Senhor e ali você se entrega sem reserva, entende? Você se entrega sem reservas. Melhor, irmãos, nós temos orado? Temos orado, porque aqui nós estamos num culto coletivo, mas na individualidade, você com o Senhor da cruz, ressurreto e vivo, temos orado? Assim como você, se você coloca açúcar lá no seu café, né, e você dá uma adoçada lá, você está colocando Jesus na tua vida, nos teus negócios. Temos orado pela nossa família, temos orado pela nossa casa. Temos orado pelo nosso casamento, temos orado pela nossa esposa, temos orado com a nossa esposa. Porque às vezes, irmãos, a gente começa a orar por todo mundo, irmão, e a gente começa a esquecer de orar pela nossa casa, a gente esquece de orar pela nossa esposa, esquecemos de orar pelos nossos filhos, a esposa esquece de orar pelo marido. E a oração, irmãos, ela gera intimidade. Experimente você que é casado, sabe? Antes de você dormir, antes de você deitar, experimente orar. Sabe? Experimente apresentar, sabe, a vida da tua esposa ao Senhor. Em oração, agradeça a Deus pela vida dela. Você como sacerdote do teu lar, faça isso. Você vai ver que o coração da sua esposa, sabe, fica mais sensível. Você vai ter uma esposa que se entrega com mais facilidade. Porque a oração, ela cria intimidade. Em tudo, irmão, na nossa vida tem que ter oração, mas nós estamos fazendo parte de uma geração, irmão, que não ora mais. Devora um livro, devora, irmãos, o que você der, irmãos, intelecto, mas não consegue orar. Ter sensibilidade para que as coisas que lê ou ouve se tornam eternas em Deus. A oração é este combustível que transforma a minha e a tua vida. Então, quando você canta, não está cantando por contar, irmãos, mas é o Senhor que está usando você. Quando você prega, é o Senhor que está usando você. Lá no teu trabalho, quando você evangeliza, é o Senhor que está usando você. Por quê? Porque você tem esta vida de oração. Observe que os discípulos conviveram com Jesus durante 3 anos, não é verdade? Durante 3 anos, irmãos. E nesse período eles viram Jesus realizar tanto milagre. Quantas curas eles viram? De cego, de coxo, de paralítico. Quantos milagres eles viram Jesus realizar. Mas perceba uma coisa. Eles não disseram assim, Senhor, ensina nós a curar. Senhor, nós queremos realizar milagre no teu nome. Oh Deus, nós queremos fazer os sinais, os prodígios e maravilha que a gente vê o Senhor fazer. Não. Eles disseram assim, Senhor, ensina nós a orar. Eles não sabiam orar, irmãos? Eles nunca oraram? Oraram. Mas algo chamou a atenção deles, irmãos, naquele particular com Jesus. Eles perceberam que a oração fazia a diferença na vida de Jesus. Você percebe isso? Eles perceberam que a oração fazia diferença na vida de Jesus e poderia fazer diferença na vida deles também. Então, o curar, o realizar milagres, sinais, prodígios e maravilha, irmãos, isso era um resultado da vida de oração e de obediência que se eles estivessem com o Senhor. Irmão, eu acho isso lindo demais. Eu acho isso lindo demais, irmãos, quando eu e você perceber que esse relacionamento diário com o Senhor, ele vai transformando este homem carnal num homem espiritual. Ele vai transformando, irmãos, ele vai mortificando a nossa carne, para que a gente possa fortalecer o nosso espírito. Então Jesus, ele nutria o hábito de orar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o jejum também, irmãos, que é outra prática bíblica, outra prática cristã, que a gente encontra também nas Escrituras sobre o jejum. Agora, irmãos,
É claro que o jejum que a gente está conversando aqui nessa noite, ele tem que ser um jejum bíblico, amém? Não é o jejum que tu vai lá na nutricionista, né? E ela diz, cara, corta isso, corta aquilo, né, irmão? Não, não é esse tipo de jejum, também é um jejum. Você pode também, né, fazer um jejum aí dos docinhos e tal, para dar uma melhorada aí no corpinho, né, irmão? Mas não é esse jejum. Nós estamos conversando nessa noite com você um jejum bíblico. Um jejum espiritual, irmãos. Um jejum onde é você e o pai e você. Ainda que você, nesse jejum, né, ganha, né, perda desses quilos e tudo mais, entendeu? Mas a guerra é muito maior, irmãos. Porque aí é uma guerra espiritual, já não é mais no âmbito, na esfera natural. Aí você está num propósito com o Senhor de jejuar. E aí, irmão, a gente sente na carne, irmãos, não só a fome, mas a influência no mundo espiritual. Então, queridos, o jejum que a gente quer conversar nessa noite é o jejum bíblico, aquele que a gente quer buscar ao Senhor. Vamos ler ali, irmãos, no Evangelho de Mateus. Nós vamos ficar lá no capítulo 6, para a gente poder terminar. Capítulo 6, o verso 16. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 6 e 16. Jesus continua exortando, falando, né, agora sobre o jejum. Ele diz assim, quando jejuardes, não vos mostreis contristados ou tristes, né, como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam o seu galardão. E aí Jesus diz assim, mas porém tu, quando jejuares, né, unge a tua cabeça, ou em alguma tradução vai dizer, arruma aí bem esse teu cabelo, aí essa tua cabeça, e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu pai que está oculto, e o teu pai que vê, que está oculto, ele te recompensará. Glória a Deus, irmão. Irmãos, aqui está uma receita bíblica. Nessa noite estamos conversando daquilo que a Bíblia está falando, os textos estão bíblicos. Simples, práticos, o que nós precisamos é ouvi-los e aplicá-los. Agora, o jejum é esse se abster de alimentos, se abster de alguma coisa que me dá prazer, no sentido de eu querer agradar ao Senhor. Agora, novamente, irmãos, esse grupo de pessoas, esse grupo da religiosidade, novamente, irmãos, eles querem forjar uma espiritualidade que não é verdadeira. Eles querem forjar uma espiritualidade que não é bíblica, que não é cristã. E Jesus percebe isso, como ele está conversando com os seus discípulos, ele diz assim, olha para esse tipo de gente aqui, não faça como eles. Porque eles já receberam a sua recompensa, novamente, já receberam os aplausos, sabe? As pessoas já ficaram de pé para aplaudir eles. Mas não é esse o jejum bíblico que eu estou instruindo você a fazer. Não é desse tipo de jejum que eu estou pedindo que vocês façam. Por isso que Jesus disse assim, não deixe que as pessoas percebam que você está jejuando. Sabe, irmãos, não é para a gente se achar assim, eu jejuo, sabe? E ficar com aquela cara assim de meio, sabe, meio que limão azedo, assim, meio, sabe? O que é, irmão, irmã? Não está fácil, estou pagando o preço, está difícil, pagando o preço miserável, irmão, só porque ficou um pouquinho de hora ali. Irmão, é abrir mão do chineque, irmãos, é abrir mão daquele sonho com nata e morango, irmão, aquele cafezinho. O cheiro do café, irmão, parece que aquilo se transforma em uma coisa, tu cheira ele todo dia, mas aquele dia que tu diz, Senhor, segunda-feira eu vou acordar e eu vou jejuar. Claro, né, irmão, escova o dente, bota uma pastinha de dente lá, né, tal. Cara, o café parece uma coisa de maluco, o cheiro do café. Aí, irmão, não é só a falta do alimento, mas você diz, Senhor, eu vou jejuar com um propósito. E você se põe a jejuar, irmãos. A tua carne, irmão, quer te destruir, quer te derrubar, irmãos. A dor de cabeça, a enxaqueca, parece que vem para te derrubar. Mas tu diz, Senhor, eu vou dando glória,
Jesus, louvado seja o teu nome. E você vai adorando a Ele, irmão, você vai glorificando, você bota um hino, você adora. E quando você vê, irmão, passou. Por isso que é uma prática. Não é fácil, mas ela precisa ser exercitada, irmãos. Ela precisa ser feita. Por quê, irmãos? Porque é o Senhor que nos vê, amém? É o Senhor que nos vê em toda a história. Então, no jejum, a gente renuncia a comida, renuncia o chineque, renuncia o sonho, renuncia o café. Sei lá o que mais você vai renunciar aí, irmão. Porque você diz, Senhor, eu quero te agradar mais. E aí tem um sacrifício teu, da tua carne, do teu corpo, irmãos. Mas a carne, ela vai sendo enfraquecida, mas o espírito vai sendo fortalecido. Uma igreja que ora, uma igreja que jejua, irmãos, ela é diferente. Ela consegue perceber a ação no mundo espiritual, porque ela tem sensibilidade com o Senhor, ela tem tempo de comunhão com o Senhor. Ela não está junto com a multidão, mas ela está junto com o Senhor. O Senhor dá direção, o Senhor mostra. Por quê, irmãos? Porque o nosso espírito, ele é fortalecido no Senhor. Em Lucas 4, 1 e 2, a gente vai ver, irmãos, que fala sobre a tentação de Jesus no deserto, não é verdade? A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus no deserto para ser tentado, amém? E lá ele ficou 40 dias e 40 noites. Agora, é interessante que no verso 2, irmãos, de Lucas, diz que assim que Jesus acaba o seu momento, a Bíblia diz que ele teve fome, né? A Bíblia não diz que ele teve sede, mas diz que ele teve fome. Então, queridos, alguns entendem que o jejum de Jesus aqui, talvez foi só uma privação de comida, talvez ele bebeu água. Não sei. Por favor, depois não me pegam ali atrás, irmão. Né? Só estou dizendo aqui que você lê na Bíblia que ele teve fome. Enfim. Agora também não sei como é que bebeu água no deserto, enfim. Não sei se levou uma garrafa, se não levou, mas enfim. Mas a Bíblia está dizendo isso, e Jesus teve fome. Tem pessoas, irmãos, que fazem um jejum e começa, querido, com um período pequeno, né? Começa com um período pequeno, tira uma manhã, então, sabe? Não faça um esforço maluco. Né? De repente, você que já está com uma idade um pouco, talvez, mais avançada, ou tem algum problema de saúde, né? Procure um médico, sabe, irmãos? Né? Por favor, né? Deus não vai querer nada de você que vai trazer prejuízo para a sua vida, sabe? Mas se você quer fazer um jejum, assim, com um propósito, dentro do Senhor, sabe? Por alguém, pela comunidade, né? Tira uma manhã, depois tira uma tarde, quem sabe tira um dia, né? E se de repente, pastor, então eu vou fazer um propósito com o Senhor aqui, eu vou beber só água. Mas é água, irmão, não é suco, não é Coca-Cola, não é capilé, sabe, irmãos? É água então, né? É, porque daí já complica tudo, né, irmão? Aí não adiantou o teu jejum. Você tem que sentir na carne, ô crente, que o negócio pega fogo. Vamos lá, irmão, para nós terminar esse culto hoje, em nome de Jesus. Em Moisés, irmãos, nós vemos um jejum tipo que, aí sim, irmãos, você vai encontrar nas Escrituras um jejum total. Moisés sobe ao monte, fica 40 dias, 40 noites, né? Deus dá as tábuas para ele, e ele fica 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que ele não comeu pão e não bebeu água. Então, ali diz que ele não comeu e nem bebeu. Mas aí, irmãos, é uma ação sobrenatural de Deus, né, irmão? Por favor, né, irmão? Não vai sair daqui e querer fazer 40 dias, né, irmão? A não ser que o Senhor te instruir para isso, né? Mas daí procura uma ajuda médica para que você possa aguentar firme, né, irmãos? Senão nós temos que ir lá orar para ressuscitar, né? Aí não está certo, irmão. Esther também, num momento decisivo na vida dela e na história, Esther conclama um jejum, irmãos, total. Mas foi de 3 dias. Ela e toda a sua companhia ali, ela disse, jejum. Não vamos comer pão e nós não vamos beber água, para que eu ache graça diante do rei quando ir conversar com ele. O jejum é poderoso na vida do crente, do cristão, irmão. Quando você perceber isso, você vai perceber, irmãos, o quanto isso aumenta a tua fé, aguça a tua audição espiritual, e você pode ajudar os irmãos com mais intensidade e com mais força.
Nós vamos ver também que Daniel, que por 3 semanas, ele também propôs isso no coração, né, de não tomar vinho, não comer carne ou qualquer outra coisa saborosas. Né? Então a Bíblia dando exemplos para nós de formas de jejum. Daniel 1, do 3 ao 20, ele comeu só legumes e tomou água. Mas assim por 3 anos, um propósito que ele teve de estar diante do Senhor. Os discípulos jejuaram também em várias ocasiões. Em Atos capítulo 14, 23, eles separaram obreiros. E o texto diz que eles estavam orando e jejuando. Era uma prática da igreja. Atos capítulo 13, do verso 2 ao 3, enquanto eles oravam e jejuavam, o Espírito do Senhor falou para eles: aparta Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então, irmãos, nós aprendemos que o jejum, irmãos, é uma prática bíblica dos homens e de mulheres de Deus. E é uma prática que continua valendo para a igreja do Senhor do século 21. Só precisamos praticá-la. E para encerrarmos então, o Evangelho de Mateus, capítulo 17, o verso 21, a Bíblia diz que um certo pai traz um moço, um jovem, que ele era lunático, se jogava no fogo, enfim. E a Bíblia diz que este pai traz este moço diante do Senhor Jesus, diante dos discípulos, para que eles fossem libertos, para que ele fosse curado. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que os discípulos não puderam, não repreenderam aquele espírito que agia na vida desse moço lunático. Pensa, o pai ficou frustrado, os discípulos ficaram frustrados, e o Senhor Jesus vai lá, irmãos, não deixa bater muito, repreende, o moço se levanta, e aí depois os discípulos não batem papo com Jesus, e dizem assim: tá, mas vem cá, que negócio é esse, que tu vai lá e a coisa acontece, e nós somos teus discípulos e não acontece? Jesus olha para ele e diz assim: sabe por quê? Porque tem castas de demônios, tem situações que só saem com oração e com jejum. Então, igreja, firmados nessa noite, tem coisas na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, tem situações na vida, irmãos, que nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor. Porque a guerra é no âmbito espiritual, e no âmbito espiritual, irmãos, a gente não vence levantando a mão. No âmbito espiritual a gente vence, irmãos, é com o joelho e com a boca no chão, orando e jejuando para que o Senhor nos dê a vitória. Tem situação, irmãos, que é só com jejum e com oração. Tenha essa receita bíblica para a tua vida. Se você já tentou de tudo, experimente entrar e trilhar o caminho da oração e do jejum. Coloca o teu casamento, coloca a tua vida, coloca os teus filhos. Coloca essa fraqueza espiritual que você tem. Você diz: pastor, eu quero orar, eu não consigo, quando eu vejo eu estou dormindo. Coloca isso diante do Senhor. Pratique isso, irmãos, e você verá a glória de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, se coloca de pé, irmão. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero orar ao Senhor, irmãos, e passar para os irmãos que vão continuar dando andamento do culto. Mas eu lanço um desafio para você esta semana, em nome de Jesus. Que lindo ver a igreja cheia. Mas eu lanço um desafio para você, jovem, que está me ouvindo nessa noite. Um desafio para a igreja firmados, irmãos, porque essa palavra ela precisa ser praticada. Experimente tirar um tempo a mais de oração e de jejum na presença do Senhor. Foi falado aqui, comece uma manhã, tira o teu café, tira aquilo que você mais gosta. E quando você querer ir lá comer aquele café, aquele chineque, tu diz: não, Senhor, eu fiz um propósito contigo. Entrega ao meio-dia, depois almoça, sabe? Outro dia faça de novo, e outro dia faça de novo. Aleluia! Ore pela igreja, jejue por essa igreja, irmãos. Jejue por esse ministério, para que nós possamos viver, irmãos, aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. No nome de Jesus, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor.
Obrigado, Senhor, pelo tempo da ministração e do ensino da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos textos bíblicos, Senhor, que aqui a gente pôde explanar, Senhor, ler e explicar, Senhor. Toda a experiência, Senhor, bíblica nessa noite a respeito de oração e de jejum veio da Tua palavra, Senhor. Não é uma experiência subjetiva, não é uma experiência humana, mas é uma experiência bíblica, Pai. Deus, leva a Tua igreja a orar. Desperta a comunidade firmados, Senhor, a ter o prazer, Senhor, de orar, de adorar e de contemplar o Senhor na oração. Que essa semana, Senhor, nós possamos tirar um tempo para jejuar, Senhor. Abrir mão um pouco das comidas e das delícias, Senhor. Sacrificar um pouco o nosso corpo, a nossa carne, mas fortalecer o nosso espírito, Pai. No nome santo, bendito e maravilhoso do Senhor. As respostas que nós precisamos, Pai, não estão nos homens, não estão nos livros. A resposta que esta igreja precisa, Senhor, está, Senhor, de joelho na Tua presença, na oração, Pai, e na prática do jejum diário. É ali que o Senhor se revela, é ali que o Senhor fala, é ali que o Senhor ministra sobre a nossa vida. No nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, para a glória do nome dEle. Amém e amém.